A semelhança física entre titãs e humanos levou muitos estudiosos a acreditar que uma raça é a ramificação da outra. Alguns acreditam que os titãs são uma forma transformada ou exaltada da humanidade, humanos que receberam força e poder através de uma bênção divina ou de uma magia poderosa. A principal teoria, entretanto, é que os titãs são a forma prototípica na qual a humanidade se baseia. Titãs são obras-primas da criação, cada um formado e forjado com amor pelo artesão divino, diz um escritor. Somos apenas reflexos tardios em comparação a eles, cópias baratas e defeituosas de sua perfeição. Essa teoria tende a explicar muitos dos traços dos titãs, onde cada um se reflete de forma diminuída na humanidade. Com estudo e treinamento, um humano pode aprender a usar magia, enquanto os titãs podem usar a magia com uma facilidade surpreendente. Eles se parecem fisicamente com os humanos mais perfeitos e pensam como os humanos, ou mais precisamente, como os humanos fariam se tivessem séculos de vida e uma profunda compreensão filosófica. Grande parte da arte e da cultura dos titãs é uma forma rarefeita e mais bela da sociedade humana, e até mesmo os aspectos mais sombrios da espécie encontram suas origens na humanidade. As emoções são como a dos humanos, mas os sentimentos são muito mais profundos. A raiva de um titã destrói montanhas, e a tristeza pode encher um vale com um rio de lágrimas. A grande maioria deles se assemelha à humanidade, mas alguns exemplos raros são versões aperfeiçoadas de outras espécies. Os sábios acreditam que outrora, nos primórdios anteriores à história registrada, cada criatura tinha uma espécie titânica correspondente. Embora muitas raças inteligentes argumentem que está perfeitamente de acordo com a natureza da humanidade se multiplicar rapidamente e exterminar outras espécies, isto ainda não explica por que quase todos os titãs conhecidos são semelhantes aos humanos. Perguntar aos próprios titãs sobre este assunto é infrutífero. Os poucos que respondem a perguntas sobre a sua natureza demonstram pouco interesse na ideia de ligações entre a sua raça e outras espécies inferiores. Eles descartam tal especulação como tolice infantil, da mesma forma que um pai pode sorrir, acenar com a cabeça e ignorar as fantasias de um filho. Os titãs consideram as espécies inferiores encantadoras e amáveis, ou irritantes e desprezíveis, mas nunca admitiriam qualquer tipo de parentesco próximo com os humanos. Imagine um rio na floresta. O rio corre rápido, com águas brancas e traz vida à exuberante flora. À medida que o rio corre pelas terras verdes, ele passa por todos os tipos de animais. Os animais bebem do rio, se alimentam dele, mas também o temem e podem morrer afogados se o rio transbordar. O rio está em constante mudança. Cada momento é um novo fluxo, uma nova dança de águas turbulentas, mas ao mesmo tempo o rio é eterno, durando mais que as breves vidas dos animais. Os titãs são o rio. Maiores e fundamentalmente diferentes de outras criaturas, eles correm pela vida com a alegria irrestrita da água corrente. Mesmo os malignos são rápidos em rir, rápidos em lutar e rápidos em perdoar. Como raça, eles são quase inteiramente desprovidos de medo, pois há poucos perigos que possam ameaçá-los. Para um titã, o mundo é um parque de diversões. Os de tendência boa pensam que é mais fácil e agradável ser gentil e generoso com as criaturas menores do que conquistá-las. Os maus agem como valentões, e nada mais gostam do que aplicar uma surra agradável e satisfatória nos seres mais fracos. Porém, isso não quer dizer que os titãs sejam frívolos e infantis. Eles encaram a vida com a admiração, alegria e malevolência ocasional de uma criança, mas não deixam de ter maturidade e cautela. Nenhum fica oprimido pela preocupação por muito tempo, e eles nunca perdem a esperança. Eles se consideram os orgulhosos filhos primogênitos do universo, e, como qualquer herdeiro aparente, tentam provar que são dignos de poder e glória em todas as oportunidades.
Titãs são fundamentalmente caóticos, podendo lutar pela bondade e pelo heroísmo, ou se glorificar em seus impulsos mais sombrios. Embora os primeiros sejam mais numerosos que os últimos, eles compartilham um paradoxo comum que é quase exclusivo a eles. Cada instinto na alma de um titã os empurra para o bem ou para o mal, mas eles ainda são capazes de atos que horrorizariam um celestial ou seriam incompreensíveis para um demônio. Dito isso, existem poucos e raros titãs que são mais estranhos, sendo completamente bons ou maus, sem demonstrar a caoticidade mencionada. Os únicos outros espécimes que se comportam dessa maneira são raças criadas por magia, a partir da carne de outros seres, onde os comandos impressos pela magia devem lutar contra as características inerentes da forma original. Tudo isso resulta em uma obstinação caótica no coração de cada titã. Eles muitas vezes evitam as exigências do bem e do mal, pois priorizam suas próprias emoções em detrimento de conceitos abstratos. Assim como os titãs são versões ampliadas e aperfeiçoadas dos humanos, seus sentimentos são versões mais profundas e intensas da emoção humana. Se um titã sucumbir à depressão, seu humor pode permanecer assim por meses ou até anos. Se um titã está furioso, sua ira é mais terrível do que uma revoada de dragões. Essas explosões emocionais não são simplesmente mudanças de humor do tamanho de um titã. Elas são a única maneira pela qual seus desejos caóticos reprimidos podem escapar das pressões de ser essencialmente bom ou mal. Basicamente, um titã sempre seguirá seu alinhamento bom ou mal com sua alma, mas às vezes eles entraram em conflito com isso. Embora todas as emoções sejam profundas, a fúria do titã é tão profunda que se conecta ao universo. Quando este fica furioso, os elementos se chocam e se agitam. A cólera é anunciada por tempestades e terremotos. Gritos de raiva são carregados por ventos de furacão, e punhos titânicos destroem montanhas e derrubam edifícios. Às vezes, os titãs canalizam sua raiva por meio da magia, lançando enormes bolas de fogo nascidas da frustração ou da irritação. Os titãs bons tentam viajar para o deserto quando a raiva aumenta, mas mesmo que ninguém seja diretamente ferido, a força da raiva pode ser destrutiva. A ordem natural das coisas é perturbada por este estado emocional. As estações podem não mudar, o clima pode ficar distorcido e não natural, e os campos mágicos podem ser distorcidos, fazendo com que as magias falhem. A maioria das fúrias dos titãs diminuem em algumas horas, mas outras duram até que este esteja exausto ou se acalme. Como eles são quase infatigáveis, isso pode levar muito tempo. As nações afetadas por um titã perturbado muitas vezes têm de lidar com o problema e matar o titã pode ser a solução, mas raramente é uma solução prática. Lidar com a fonte da raiva é uma tentativa muito melhor e menos arriscada que o conflito direto. Como existem poucos desafios físicos ou mágicos que um titã não pode superar, o melhor tipo de dilema a ser lançado contra um deles será lidar com questões emocionais que eles não conseguem entender, ou com ações que o titã é proibido de realizar pelos deuses. Muitas criaturas enormes esnobam coisas pequenas. As hidras ignoram qualquer coisa pequena demais para ser uma refeição satisfatória, e os gigantes pisoteiam as aldeias, as considerando uma forma de erva daninha. Os titãs podem ser obviamente muito mais altos que os humanos e mesmo gigantes, mas são ainda mais conscientes do que os rodeia do que os seus parentes mais baixos. Seus sentidos são surpreendentemente aguçados, capazes de detectar as menores anomalias ou perigos. Eles podem ver tudo o que acontece de onde estão, até o horizonte distante, e podem ouvir o sussurro de animais escavando nas profundezas do subsolo. O único problema é que eles nem sempre prestam muita atenção aos seus sentidos aguçados, pois se concentram em uma questão emocional turbulenta ou em um enigma misterioso, e não no que os rodeia.
Em outras palavras, eles têm todos os sentidos aguçados e com uma capacidade formidável, mas seus dilemas mentais consomem mais sua energia e atenção. A maioria dos titãs encontrados pelos mortais são livres. Isso ocorre porque os livres são mais numerosos que seus parentes subservientes, e os titãs obedientes, os servidores dos deuses, raramente viajam para o plano material, e quando o fazem, muitas vezes se disfarçam durante uma missão. Dito isso, o plano material é bem visto pelos titãs livres para fazer residência, mesmo eles não tendo muita dificuldade para viajar por todo o cosmos. Eles ficam longe dos reinos dos deuses, preferindo regiões selvagens elementais imaculadas, ou cidades extraplanares vastas e cosmopolitas, tendendo a adotar a língua e a cultura de onde quer que se estabeleçam, enquanto mantêm vínculos com sua própria raça por meio de reuniões no plano astral. Titãs livres foram encontrados em uma variedade bizarra de situações. Alguns simplesmente caminham pelos planos, lutando contra o mal e se entregando na mesma medida. Outros se estabelecem isoladamente, perseguindo seus próprios desejos, dos mais diversos e peculiares. O que quer que um titã faça, terá um escopo vasto. Eles têm poder absoluto e expectativa de vida para realizar qualquer tarefa que pretendam. Os titãs, principalmente os livres, podem não tentar mudar o equilíbrio entre o bem e o mal, mas há pouco mais que não possam fazer, se assim o desejarem. Muitos titãs livres não exercem seu poder para nenhum grande propósito. Eles apenas vagam em busca de entretenimento e distrações. A casa de um titã é invariavelmente uma obra construída pelo próprio. Abrigo e conforto são preocupações secundárias. Os que vivem em uma cidade ou perto de uma comunidade construirão casas que lembram as melhores residências da aristocracia, adaptadas às suas necessidades. Tais edifícios serão obviamente maiores, mas também mais arejados, mais abertos à terra e ao céu, com inclusão de jardins interiores ou pátios. Eles se deleitam com construções especialmente impressionantes e improváveis, e os próprios constroem suas casas usando uma combinação de magia e artesanato, trazendo artesãos e especialistas apenas se necessário. Eles exigem o mais alto nível de habilidade e fazem exigências quase impossíveis. A recompensa por tal serviço é muito grande, mas ainda maior é o prestígio que advém da satisfação de um patrono titã. Sem outros seres para impressionar, eles preferem morar em vilas abertas esculpidas em mármore branco ou em altas torres de granito preto. Suas casas não se misturam à paisagem como as dos elfos, mas os edifícios nunca são feios ou desarmônicos. Em vez disso, constroem casas que complementam a terra, ficando no meio das cachoeiras, no topo dos picos mais altos ou no coração das florestas mais verdes. Em cada caso, estas refletem e dominam a beleza da natureza. Cada habitação titânica inclui duas salas especiais. A Sala da Glória Refletida está localizada no centro do edifício, adjacente ao quarto. Esta câmara contém todos os principais tesouros do Titã, todos os itens associados à alegria, poder e glória. Dispositivos mágicos de poder inigualável podem ser encontrados aqui, junto com peças de arte e lembranças de grandes realizações. Se o Titã possuir armas pessoais, elas também serão armazenadas aqui. Cada Sala da Glória Refletida também contém um espelho do tamanho de um Titã, um testemunho de sua beleza e ego. Já a Sala das Sombras Iluminadas é uma câmara de meditação, usada quando o Titã usa suas habilidades de abrir portais e visitar outros planos. As geometrias da sala concentram a mente, tornando mais fácil ultrapassar os limites planares, e contém um único grande trono para o Titã, rodeado por um banco de 3 metros de altura para companheiros de viagem ou observadores. Esculturas na parede marcam a localização de várias fortalezas astrais mantidas pela raça. Finalmente, e o mais importante de tudo, a sala está equipada com múltiplas armadilhas para proteger o ponto seguro de retorno do Titã.
Todas as casas também são cercadas por um belo e exuberante jardim. As plantas são frequentemente aumentadas magicamente para 5 ou mais vezes o tamanho normal, tornando o jardim mais parecido com uma selva para a maioria das criaturas. Os titãs também tecem magia nas próprias plantas vivas, criando um manto em constante renovação que esconde a casa da descoberta. Misturar esta sebe mística com a vegetação torna a magia de ocultação muito difícil de detectar ou de penetrar. Titãs podem construir seus lares nas terras agrícolas mais movimentadas e conhecidas, e não serem notados por séculos. Eles atribuem menos importância às posses do que outros seres, por isso raramente usam força letal para defender suas casas. A cerca mística mantém os mortais errantes afastados, enquanto a maioria das outras defesas apenas incapacita o intruso de forma divertida. São apenas as armadilhas mais internas que protegem as celas sagradas, que trazem toda a força da magia para atacar os inimigos. A sociedade dos titãs pode parecer simples, mas seu estado atual está enraizado em sua enigmática história de uma eternidade. No que diz respeito aos próprios titãs, eles sempre existiram. Os poucos estudiosos sobre o assunto usam a metáfora do rio, que diz: os animais nascem da terra, enquanto o rio nasce do céu. Os animais vivem e morrem, mas o rio é eterno e está sempre em mudança. Não se procura a fonte de onde surge o cavalo, nem se procura a mãe do rio. A questão não pode ser respondida. Os estudiosos que se aprofundam na história da raça devem começar sempre do presente e retroceder. Todos os titãs estão a serviço de uma divindade ou vivem em relativo isolamento. Estes últimos estão obrigados por juramentos a não interferir muito com o resto do mundo. Embora seja lógico supor que as raças mais poderosas seriam cuidadosamente vigiadas pelos deuses, os titãs são especialmente próximos deles. Estranhamente, eles não adoram os deuses. Podem perfeitamente servir, mas este serviço está muito mais próximo da relação entre um cavaleiro e seu senhor. Um sábio descobriu um ciclo mítico, há muito perdido, que parecia se referir aos titãs. Ele falava deles como seres terríveis e ferozes que causaram estragos e devastação na face do mundo recém-nascido. Esses seres primordiais existiram antes dos deuses atuais e geraram muitos dos males de toda a existência. Para distinguir esses titãs primordiais da raça atual, o sábio se referiu a eles como titãs anciões. Esses anciões governaram o cosmos por incontáveis eras, talvez em protesto contra a dor constante infligida pelos titãs. O universo deu origem a espíritos divinos fugitivos. Esses espíritos fugiram dos anciões e se esconderam em lugares secretos até que se tornassem fortes o suficiente para lutar. O confronto entre os jovens espíritos e os titãs anciões foi a primeira guerra primordial, e os mitos falam das faíscas das espadas que se chocavam e incendiavam as estrelas, e que o barulho da batalha ainda continua ecoando em cada estrondo de trovão. Através de valor e determinação, e uma seção se refere enigmaticamente à traição da alma, os espíritos derrotaram os titãs anciões. Ambos os lados sofreram baixas massivas, mas os espíritos foram vitoriosos, sendo sobreviventes aqueles que se tornaram os deuses. Os cadáveres dos titãs foram transformados em matéria primordial, que os deuses usaram como matéria-prima para reconstruir o universo. Enquanto alguns dos novos deuses trabalhavam para curar as feridas infligidas pelos titãs anciões, outros trabalhavam para caçar sobreviventes e destruir todos os legados deixados pelos tiranos. Os monstros gerados pelos titãs foram levados para a escuridão. Seus vastos palácios, construídos de sofrimento e tormento, foram demolidos e jogados no vazio. Nas câmaras mais internas, os deuses encontraram o último legado dos titãs anciões: seus filhos. Os descendentes dos titãs anciões eram apenas entidades recém-nascidas.
mas compartilhavam o poder divino de seus pais. O que preocupava os deuses era a possibilidade de que esses novos titãs também se transformassem em horrores cósmicos. Derrotar os titãs anciões custou aos deuses a maior parte de sua força, e a vitória numa segunda guerra, mesmo contra os titãs mais jovens, estava longe de ser assegurada. Não era uma certeza. Muitos dos deuses aconselharam que os titãs mais jovens deveriam ser destruídos enquanto ainda eram incapazes de existir. Porém, alguns desejavam encontrar outro caminho, um que distinguisse os atos dos deuses daqueles dos titãs anciões malvados. Esta foi uma época anterior ao conceito de bem e mal importante lembrar. Embora as ações dos titãs anciões possam ser consideradas desprezíveis e vis em retrospecto, os mitos insistem que na época não havia concepção de certo ou errado. Deuses da luz e das trevas lutaram lado a lado, e foi apenas nesse grande debate sobre a condenação dos jovens titãs que o bem e o mal passaram a se definir. Aqueles que são considerados bons argumentaram que os titãs mais jovens seriam poupados, enquanto os maus pressionavam para a sua matança. A matança desses jovens, que até então eram apenas inocentes criaturas. A neutralidade também surgiu neste debate. Alguns dos titãs anciões sobreviveram à guerra e desapareceram do universo, fugindo para o reino distante. Um dia, alertou a neutralidade, esses titãs anciões poderão retornar. Ao deixar os titãs mais jovens vivos, os deuses teriam reféns para negociar caso fosse necessário. Foi esse argumento que prosperou no debate, e assim, os deuses concordaram em poupar os titãs mais jovens. As divindades boas pegaram os filhos titãs e os criaram, como um cavaleiro hoje poderia criar o filho de um senhor rival. As crianças nada sabiam sobre sua herança e nunca foram informadas de onde vieram. Através de orientação cuidadosa e poder divino, os deuses impediram que os titãs crescessem à imagem de seus pais, criando em vez disso a raça de titãs conhecida hoje. Esta remodelação do potencial dos titãs foi o primeiro ato de formação de vida empreendido pelos deuses, e, portanto, os titãs serviram de modelo para grande parte da vida criada depois disso. À medida que toda a criação foi reconstruída, os titãs serviram como campeões e administradores dos deuses. Como parentes da vida que os deuses criaram, eles atuaram como mediadores entre os deuses e as temíveis novas raças. Muitas das primeiras lendas dos mortais, na verdade, se referem aos titãs quando falam de deuses. E muitos mal entendidos entre as religiões e os objetos de sua veneração surgem da compreensão imperfeita dos titãs sobre as palavras dos deuses. Com seu grande poder, eles às vezes conseguem realizar tarefas que nenhum outro servo dos deuses poderia realizar. Por um tempo, cada divindade teve um ou mais guerreiros titãs a seu serviço, aos quais foram confiadas as missões mais perigosas e difíceis. Os titãs caminharam por onde os celestiais e os demônios temiam pisar. Eles foram tão eficazes que muitos deuses, tanto bons quanto maus, amaldiçoaram a resolução do grande debate e desejaram ter assassinado os jovens titãs antes que eles crescessem até a idade adulta. Depois de muitas eras e de várias gerações desses novos titãs, alguns dos bondosos se cansaram de lutar pelos deuses e pediram para serem libertos da servidão. Temendo que a mácula dos titãs anciões estivesse se manifestando, os deuses recusaram. Um ano e um dia depois, eles retornaram trazendo a cabeça de um dos principais poderes do mal. Os titãs conquistaram uma grande vitória para as forças do bem, sem a ajuda das divindades. Incapazes de recusar seu pedido após tal façanha, os deuses então concederam aos que solicitaram a liberdade, sejam bons ou maus. Deram a eles o benefício de caminharem livres pelos cosmos. Porém, nem todos eles deixaram o serviço dos deuses. Muitos continuam a servir por dever e amor.
Os longos séculos de conflito celestial reduziram o número desses servidores, e eles são muito mais raros agora do que eram nos primórdios. Dito isso, ainda estão entre os maiores guerreiros do bem e do mal em todos os planos, e ainda são enviados para fazer o que é considerado impossível para qualquer outra criatura. Os titãs que partiram agora vagam livremente pelos planos, embora muitos tenham se estabelecido no plano material. A grande maioria se cansou de lutar contra as forças dos planos externos e tem pouco interesse na luta cósmica. Sua decência inata significa que os bons não virarão o rosto diante da injustiça, mas também não se esforçarão para procurar e destruir o mal. Por outro lado, os titãs do mal se retiraram das lutas maiores por razões egoístas e serão mais propensos a ignorar uma cruzada demoníaca do que a se juntar a ela. Titãs livres mergulham na emoção da vida, seguindo seu próprio caminho através da existência. De acordo com as profecias, os anciões esperarão no reino distante até o fim dos tempos. Então, uma segunda guerra será travada entre os deuses e os titãs anciões, uma guerra que será decidida apenas pela escolha dos titãs mais jovens, de qual lado eles irão servir. O verdadeiro valor dos titãs não está em seu poder mágico ou força física, mas em sua natureza essencial. Todos os outros servos dos deuses são tecnicamente emanações deles. Eles foram criados a partir da matéria de um deus. A vontade deles é unicamente a vontade desse deus. Eles são, em muitos aspectos, aspectos dessa divindade, assim como os avatares. As divindades podem, portanto, sentir a presença dos servos de seus rivais. Se um solar, um celestial, um servo dos poderes do bem, viajar dos planos superiores para os inferiores, as divindades malignas sentirão a passagem deste solar por suas moradias. O solar carrega consigo a luz do bem, a partir da qual foi criado. As forças do mal podem não ser capazes de identificar ou localizar com precisão o solar, mas as perturbações na estrutura da realidade podem ser detectadas. As criaturas mortais podem participar menos da essência de uma divindade, mas ainda assim são seres criados. Há muito tempo, os deuses moldaram mais criaturas e este ato deixou vestígios espirituais em tudo o que vive. Se um mortal está agindo como servo de um deus, esses traços espirituais se tornam excitados, visíveis, manifestos. Os mortais podem percebê-los como a aura de um paladino, a magia de um clérigo, ou simplesmente como santidade e piedade. Mas as divindades malignas sentem esses traços como vibrações menores no cosmos. A guerra entre o bem e o mal, pelo menos de uma perspectiva, é uma vasta tapeçaria de fios claros e escuros, em constante movimento e entrelaçamento. Os deuses são tecelões concorrentes dessa tapeçaria. Eles ficam em lados opostos, mas podem ver onde os outros tecelões estão trabalhando no momento por meio de mudanças nos fios. Alguns fios que representam algo estrangeiro são sempre de uma determinada cor. Outros fios são tingidos por suas ações, escuras ou claras. Mas titãs são únicos. A sua natureza essencial é anterior à tapeçaria, pois os primeiros nasceram antes da criação atual. Eles têm os mesmos traços espirituais que outras criaturas, a mesma capacidade para o bem e o mal, mas não fazem verdadeiramente parte da tapeçaria. Portanto, as ações de um titã não podem ser percebidas da mesma forma que as ações de outras criaturas. Se, em vez disso, um titã do mal fosse para os planos celestiais, as divindades do bem não veriam nenhuma mudança na tapeçaria. Porém, os efeitos das ações do titã ainda podem ser vistos. Por exemplo, se o titã matasse uma série de asseclas angelicais, os deuses do bem certamente notariam a morte de seus servos. Sendo assim, até que o titã altere a natureza das coisas ao seu redor, ele é tecnicamente invisível em um nível divino, e por isso eles são servidores, nomeados como agentes e espiões dos reinos celestial e abissal. Os servidores habitam fortalezas luxuosas e belas, mas mesmo assim fortalezas.
Eles treinam constantemente nas artes do combate, mas também na furtividade e no engano. Raramente estudam assuntos misteriosos, mas sua estreita relação de trabalho com os deuses geralmente lhe concede magia divina considerável. Eles estão fora das hierarquias divinas e raramente têm quaisquer deveres especiais nos planos externos. As exceções são titãs com cargos especiais, como copeiros dos deuses ou com deveres cósmicos. Suas vidas são mais austeras do que as dos titãs livres. Muitos planos superiores estão livres das oportunidades de indulgência e distração oferecidas pelo plano material. Os servidores também não se reúnem em reuniões astrais com muita frequência, pois deixar seu plano natal sem um bom motivo é considerado um risco. A maioria dos deuses são servidos por apenas um único titã, embora uma vez, há muito tempo, o símbolo de uma divindade pudesse enfeitar uma legião inteira deles. Quando surge um assunto fora dos planos superiores e requer uma intervenção, ele é pesado e considerado pelos deuses. Cada divindade tem uma série de servos e agentes, desde malfeitores, clérigos ou paladinos fiéis e celestiais, mas todos eles causam distúrbios que podem alertar o inimigo. Os titãs, no entanto, não podem ser detectados tão rapidamente. Além disso, seu vasto poder garante que possam cumprir qualquer missão. Nem toda crise exige uma resposta titânica. Existem poucos titãs irônicos e obedientes, e a perda de qualquer um deles é uma tragédia. Eles também são inadequados para muitas missões e a simpatia de um bom titã é ilimitada, o tornando incapaz de realizar certas tarefas difíceis que podem ser necessárias para o triunfo do bem. Os titãs do mal são muitas vezes caprichosos demais para serem confiados em missões vitais, em nome de seus mestres do mal. Todos podem se distrair com suas emoções, ou não ter a compreensão necessária para o sucesso. Entretanto, onde uma crise exige sigilo, velocidade e grande poder, não há escolha melhor do que um titã. Enviados individualmente ou em pequenos grupos de não mais que meia dúzia, retirados dos exércitos de múltiplas divindades no caso, eles viajam secretamente para o plano onde reside sua presa. Titãs servidores costumam ser ainda mais poderosos que seus primos livres, assumindo vários níveis de clérigo. Mas usar esses poderes revela sua presença, como esperado, afinal é poder divino. Portanto, eles tendem a confiar mais em suas habilidades inatas, força e astúcia na maior parte da missão. Enquanto os titãs livres raramente carregam muitos equipamentos bélicos, os titãs servidores estão cingidos com as melhores armas e ferramentas que as forjas de Celestia e dos 9 infernos de Baator podem fabricar. As missões são sempre vastas em escopo. Um titã não será enviado para matar um único monstro ou fazer recuar um pequeno exército. Somente quando um continente inteiro, ou o mundo, ou mesmo tudo o que existe, fica sob ameaça, é que os deuses enviam os titãs para o combate. Agentes titãs mataram reis que se voltaram para o mal, carregaram diabos arrependidos para fora dos 9 infernos e roubaram os planos mais perfeitos da corte celestial. Titãs servidores viajam secretamente, se disfarçando com o uso de polimorfia e outras magias. Muitas vezes recorrem ao recurso dos fiéis, fingindo ser peregrinos ou clérigos de uma terra distante. Eles também podem recrutar seus próprios agentes, seja abertamente, se revelando como um zeloso servo de um deus para outros seguidores, ou secretamente, contratando ou convencendo aventureiros a ajudá-los. Essas missões são extremamente perigosas. Os opostos ideológicos de um titã zeloso os odeiam mais do que qualquer outra coisa, pois representam uma insurgência perigosa e altamente indetectável em seu território. Sempre que a presença de um titã zeloso for descoberta, hordas de inimigos retaliarão imediatamente. Se o véu de segredo for perdido, nem mesmo seus vastos poderes poderão derrotar todos os inimigos que surgirão para assassiná-lo. Titãs livres juraram não interferir no equilíbrio entre o bem e o mal. Este juramento não é tão restritivo quanto pode parecer,
já que os titãs consideram qualquer coisa que afete apenas um continente, ou algo tão pequeno assim, uma ofensa desculpável. Um continente? Bah, coisa pequenininha perto deles, sacaram? Titãs livres não são seres que habitam mais o reino dos deuses, e tampouco servem os exércitos do bem e do mal. Antes de serem libertos do serviço divino, eles foram obrigados a fazer esse juramento para garantir que não perturbariam o equilíbrio entre a luz e as trevas. Esse juramento também proíbe especificamente os titãs livres de matar deuses, de tentar invadir ou destruir os planos externos, ou derrubar as igrejas estabelecidas das trevas ou da luz, de ambas. Embora os deuses temessem que rebeldes pudessem desencadear outra grande guerra, eles também não queriam impedir que seus ex-servos seguissem os princípios essenciais do bem e do mal. O juramento final foi uma massa complexa e confusa de restrições e exceções. Transcrito, preenche uma dúzia de grandes volumes nas bibliotecas celestiais e abissais. Alguns sussurram que a verdadeira razão do juramento foi apenas impedir mesmo que os titãs experimentassem o gosto de matar os deuses novamente. Esses grandalhões são criaturas solitárias por necessidade, porque quando dois se juntam, suas emoções tendem a se misturar e ambos acabam em uma raiva cega ou em algum outro excesso de emoção dentro de alguns meses. Eles só se encontram fisicamente por curtos períodos, como festas, quando seus sentimentos muito fortes são positivos e de curta duração. Os poucos que são relativamente estáveis, e são estáveis juntos no caso, formam casais e criam filhos. Tais famílias são raras, e menos de 1/4 de todos os titãs crescem com os dois pais. Com seu desejo pela vida e emoções fortes, eles se apaixonam rapidamente, e há um grande número também de meio-titãs, e sob os cuidados de seus pais não-titãs. O nascimento de um deles é comemorado pelo mundo. Presságios e eventos bizarros anunciam o evento, e a região ao redor será abençoada com fertilidade e alegria por muitos anos. Além disso, num pacto antigo, os deuses prometeram a cada titã um presente divino de nascimento. Embora a intenção fosse ajudar os titãs enquanto serviam aos deuses, o pacto ainda é válido para os titãs livres. Cada criança é visitada por um avatar de um deus próprio, após alguns anos do seu nascimento, e recebe uma bênção que é única para ele. Enquanto espera por esta bênção, o bebê será cuidado por elementais convocados ou servos na maior parte do tempo. Os solteiros raramente têm paciência para esperar os 2 séculos ou mais que uma criança leva para crescer até a maturidade. Uma das principais fontes de novos titãs servidores são os bebês abandonados nas portas dos deuses, já que seus pais prezam mais por seus projetos individuais do que por sua educação. Titãs que criam seus filhos juntos geralmente se casam, de acordo com os costumes dos mortais locais. Importante perceber que a raça titã como um todo não tem tal tradição. Eles se concentram nos festivais e nos trajes do casamento segundo a tradição local, e prestam pouca atenção aos votos na verdade. Na mente deles, essas regras são apenas importantes para os pequenos mortais. A morte de um titã é um golpe para toda a raça. Reunidos, celebrarão a vida dos caídos, discutirão a questão da ressurreição dos mortos e a alma será consultada sobre o que deseja. No entanto, basta querer voltar à vida. Importante dizer que não existem tais reuniões para os titãs servidores, pois suas almas são mantidas pelos deuses a que servem. Se a alma de um titã livre for capturada antes de ser levada para a reunião astral, os demais farão guerra ao carcereiro da alma. Mundos foram destruídos e planos reduzidos a cinzas por causa da ira dos titãs. No que diz respeito à estética, eles preferem roupas largas e arejadas que não impeçam seus movimentos e mostrem o máximo possível do seu físico. A moda varia individualmente, embora impressionar e oprimir os mortais seja uma constante. Alguns que consideram as vestes mundanas muito informais usam vestes ornamentadas, decoradas com símbolos alquímicos e astronômicos. Mesmo quando um titã não usa nada além de uma tanga,
A vestimenta será sempre do melhor material e fabricação possível. As joias de ouro são outra de suas paixões. Joias muito finas são uma das poucas coisas que combinam e refletem a beleza inata de um titã, e a confecção de tais peças é considerada um dos mais elevados ofícios por eles. Quando usada por um titã, cada faceta de uma gema brilha e os metais preciosos reluzem como se tivessem saído da forja. As joias sempre trazem um símbolo específico e exclusivo do titã que a possui, e se assemelha ao símbolo sagrado de um deus. As demais posses titãs também são da melhor qualidade, já que eles são artesãos talentosos por direito próprio. Dito isso, cada um tende a se especializar em um campo específico. Quando podem, eles trocam presentes entre si, trocando os frutos do seu trabalho pelas obras-primas de outro titã. Caso contrário, eles deverão procurar ferreiros e artesãos mortais suficientemente qualificados. As ferramentas mais famosas dos titãs são, claro, suas armas lendárias. A criação dessas armas é um processo difícil e demorado, que só pode ser realizado por um deles. O resultado é uma arma que engendra todo o poder divino do titã, usado para aniquilar o inimigo.